Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigado. De nada. Olha, eu vou botar aqui meu pequeno cachorro. Boa noite, Sandy. Que bom te ver. Chique, essa apresentação é mulher. Recursos do iPhone. Ainda estou aprendendo a usar. Pois é. Ai, corações, adoro corações. Vocês estão bem? Boa noite, Sandy. Que bom te ver. Que felicidade, que alegria. Espero que você goste. É aquela coisa, né? Se gostar, indique pros amigos. Se vocês gostarem, indiquem pros amigos. Se não gostarem, indiquem pros inimigos. Vocês sabem que a gente faz qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Melhorando, né, amiga? Só achando. Ai, que bom que vocês estão aqui. Hoje vamos falar sobre o barroco, certo? Óbvio, né, Ricardo? Tá aí o nome bem grande. Boa noite, Laura. Hoje vamos falar sobre o barroco, como vocês estão vendo aí, né? Óbvio. Aquele, como eu costumo falar. Oi, meu bem, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda, Laura. O barroco é o rei do drama. Eu quase botei barroco drama king, mas não quis inglês, então vamos para o português mesmo. Porque eu acho que o barroco, pra mim, eu entendo a estética do barroco como uma verdadeira novela mexicana, né? Na verdade, eu acho que chega a ser pior. Oi, dona May. Eu acho que o barroco chega a ser pior do que a novela mexicana, de muito dramalhão, sabe? É um dramalhão absurdo. Oi, Lindinalva, finalmente apareceu, né? Diz tanto que assiste. Essa é a oitava, essa é a terceira que você assiste, Lindinalva. E sempre diz, não, eu assisto. Desde Enrolação, Lindinalva. Mas enfim, gente, vamos para a brincadeira. Vamos começar por causa do tempo. Eu entendo o barroco, e eu tenho professoras de arte aqui ao meu lado, aqui me assistindo, mas eu entendo o barroco como assim, uma coisa extremamente dramática, né? Beira o drama mexicano de Maria do Bairro contra Soraya Montenegro, de Paola versus Paulina, né? E por aí vai. Então, eu vou começar a tratar o barroco, a gente vai ver características. Boa noite, Aline. Veremos características, certo? Vou mencionar sobre a literatura, mas bem pouco, porque não tenho domínio. Mas veremos características do barroco na Europa e no Brasil. E amanhã eu vou publicar o vídeo sobre o barroco em Sergipe. Para quem nunca pesquisou barroco em Sergipe, para as minhas alunas que estão aqui, fazer qualquer tipo de pesquisa sobre Sergipe, sobre história de Sergipe, é complicado, porque o número de pesquisas históricas, científicas, enfim, culturais, artísticas sobre o nosso estado é ínfima, mínima, certo? Então, só não foi pior, só não foi mais difícil, porque encontrei dois artigos da pesquisadora e professora de arte Roberta Bacelar Orazenha, não sei como é que pronuncia, e aí a partir desses dois artigos eu gravei o vídeo para publicar amanhã sobre o barroco em Sergipe, certo? Então vamos ver Europa e Brasil amanhã seguidos em Sergipe. Bom, vamos parar de enrolação por causa do tempo. O barroco é o rei do drama. Gente, eu vou desativar os comentários um pouquinho para vermos, viu? Porque senão vai ficar difícil. Qualquer coisa, joga aí a pergunta na caixinha com a interrogação. Então, o barroco se inicia na Itália, mesmo berço do Renascimento. A última live a gente viu o renascimento de Lavínia Fontana, uma artista plástica, uma artista visual, uma pintora renascentista, que na verdade nasce na decadência do Renascimento, já na transição para o maneirismo.
uma coisa que eu aprendi, que eu acho importante falar, ninguém acorda, ou melhor, ninguém dorme medieval e acorda renascentista, ninguém dorme renascentista e acorda maneirista, ou dorme maneirista e acorda barroco, certo? As coisas passam por uma transição que leva anos, em que mesmo depois do barroco predominar, você ainda pode encontrar artistas que façam obras com características renascentistas ou por aí vai, certo? Então ele nasce na Itália, certo? Mas se desenvolve por outros países europeus. Lembrando, cada país europeu, as características do barroco são diferentes. A gente vai se deter às características barrocas italianas, certo? E ele se espalha por vários países europeus, chega inclusive aqui ao Brasil, principalmente na arquitetura, escultura, na música e na literatura. Estilo que dominou a arquitetura, a pintura e a literatura e a música europeia, certo? Do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de cultura barroca. Aqui no Brasil ele chega pelo barroco português, mas como nosso país é um país miscigenado, onde temos a presença das etnias originárias, são as etnias indígenas, com as invasões portuguesas, as invasões europeias, a etnia branca e posteriormente o sequestro da etnia africana, dos povos africanos para serem escravizados. Então o nosso barroco fica chamado de barroco miscigenado, barroco eclético, barroco misturado, tá? Surge no final do Renascimento e a sua extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. A Itália foi considerada o berço do Renascimento e é o berço também do Barroco. Contexto histórico. Ocorre a Reforma Protestante, a Reforma de Martinho Lutero, que os fiéis cristãos católicos começam a se converter para o protestantismo. E quando a Igreja Católica perde fiéis para a Igreja Protestante, ela perde, portanto, dinheiro, grana. E mais do que recuperar fiéis, a Igreja precisava recuperar esse dinheiro que não é mais dado a ela. Com isso, a Igreja então lança o movimento da Contra-Reforma Protestante, que é um movimento inteiramente religioso, que no Concílio de Trento, certo? Ele é muito explicado, detalhado. Está aí no Concílio de Trento a justificativa porque a Igreja Católica passa a cultuar as imagens sagradas, uma imagem de Jesus Cristo, imagem de seus santos católicos, que até então há quem diga que na Bíblia, a Bíblia diz que não pode se cultuar imagens, mas como uma forma de reconquistar esses fiéis, a Igreja Católica então resolve cultuar imagens sagradas, certo? Fotos, pinturas, esculturas e por aí vai. Fotografias hoje, né? Desculpe. Tem como principal característica também e movimento a Companhia de Jesus, que é justamente a Companhia de Jesus que vem... Ai, corações, obrigado. É a Companhia de Jesus que vem catequizar os indígenas e as indígenas brasileiras e brasileiros, certo? Tem o período também ainda da Santa Inquisição, austeridade e repressão, ameaça à liberdade de pensamento, ou seja, a censura, né? Só podia viver, enfim, podia circular quem concordasse com a Igreja Católica, quem fosse contra a Igreja Católica era preso, torturado e morto, coisa que já vimos aqui na ditadura militar brasileira nos anos 60, 70 e 80, e que hoje em dia voltamos a ver a censura, né? As pessoas querem controlar o que as outras falam, mesmo que você esteja fazendo a sua obrigação, o seu dever pautado na lei, há quem queira controlar o que você pensa e o que você fala. É a arte eclesiástica que desejava pregar a fé católica. O que é eclesiástica? É arte voltada para a religiosidade cristã católica, certo? Alta produção de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais, né, para enterrar os mortos. A igreja se associava ao Estado, aos governos, como é que se diz, aos reinados e aos impérios, certo? Antes só religiosa, surge também na construção de palácios. E essas construções de palácios e de igrejas,
Eram altíssimas construções, extremamente detalhadas, muito ricas, paredes e teto entalhados, cobertos com folhas de ouro de 18 ou 24 quilates. Por quê? Para demonstrar poder, para demonstrar que tinha grana e podia mandar. Na literatura, há principalmente o cultismo e o conceptismo. O cultismo é o jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem é rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. Nele, há a valorização dos detalhes e dos pormenores. Já o conceptismo é o jogo de ideias, certo? Jogo de ideias, metáforas, hipérboles, prosopopeia, ou seja, figuras de linguagem. E o cultismo é o jogo de palavras, palavras antagônicas, palavras similares, mas que leva-se ao povo a raciocinar, a pensar e até mesmo a enganar, ludibriar por causa do dinheiro que a igreja queria, certo? Se eu estiver falando meio rápido, joga aí na caixinha de pergunta para eu dizer, para me dizer, meu filho, vá devagar, por favor, pise no freio, que aí eu piso, tá? As características, arte rebuscada e exagerada, por isso que comparo muito com o drama mexicano, com as novelas mexicanas, porque é tudo aquela dor exagerada, como se estivesse morrendo, porque precisa ser perdoado por Deus e por Cristo para ir para o reino dos céus e jamais morrer no mármore do inferno. Inshallah, né? Aquela coisa muito exagerada. Valorização dos detalhes é tudo muito detalhado, principalmente as igrejas que têm os altares entalhados em madeira e cobertos de folhas de ouro. Os entalhes nas esculturas e nos altares das igrejas são entalhes muito detalhados, muito mínimos para ficar bem bonito. É o caráter realista e é isso nas associações das figuras, nas pinturas e nas esculturas. Você vê imagens de santos retratados como se fossem pessoas humanas, por uma questão de imagem e semelhança, para que eu faça com que as pessoas acreditem, sei lá, que Santa Bárbara realmente existiu, que ela tem força dentro da religiosidade cristã católica. Eu não vou pintar Santa Bárbara como um extraterrestre, né? Eu tenho que pintar e esculpir Santa Bárbara como uma mulher humana para que você se identifique e diga, olha, ela era uma pessoa, uma mulher que realmente existiu, com características humanas e virou santa, então eu vou seguir ela. Nada contra Santa Bárbara. As emoções exageradas, o drama mexicano, meu Deus, quem é Soraya Montenegro perto do Barroco? Nada, Soraya Montenegro na fila do pão nem nada. Quem nunca assistiu Maria do Bairro ou Paola e Paulina, joga lá no YouTube para descobrir. O dualismo, ou seja, dualidade, duas opções de ideias, e essas ideias são extremamente opostas, contraditórias, certo? Céu, inferno, céu e terra e por aí vai. Obscuridade, essa coisa do escuro, das trevas, do perigoso, do inferno e tudo mais. Obras complexas e detalhistas, já que, como eu falei, ela valoriza os detalhes. Mas há a questão da sensualidade. Os corpos aparecem seminus ou em posições que sugerem uma possível sensualidade, certo? Cultismo e o conceptismo, que eu já falei na literatura. Eu vou trazer um exemplo de poesia de... meu Deus, como é o poeta Gregório de Matos, Boca de Inferno. Vou trazer já já uma opção. E o contraste do claro e escuro. A tela, o fundo é sempre preto. E os objetos, enfim, os elementos cênicos representados e que precisam de destaques, eles são extremamente clareados e o fundo extremamente escurecido para dar a sensação de que é o inferno, aqui no fundo todo preto, e o céu, tipo eu aqui, certo? Se eu apagasse a luz no meu quarto, mas também para dar a sensação de que eu estou saltando da tela, chegando a quem está vendo. No Brasil, o barroco, seu contexto histórico é o período colonial, né, colonização portuguesa, também uma forma de movimento da Contra-Reforma por causa da Companhia de Jesus. Os jesuítas vêm catequizar os indígenas e ensinar a língua portuguesa. O teatro e a dança servem como instrumentos para a catequização indígena, tá?
através do teatro, da dança de peças e danças religiosas e sagradas, se ensina a língua portuguesa e se ensina principalmente a religião cristã católica. Porque se eu chego aqui, eu invado a terra e não obrigo as pessoas a aprenderem o que eu sei, eu vou ter dificuldade de dominá-las. Se eu me sinto superior e invado um recinto, eu preciso obrigar as pessoas a fazerem o que eu quero. E aí eu obrigo com o ensino da língua portuguesa e com o ensino da religião católica. Nesse período colonial temos o ciclo do ouro, e aí o ouro amarelo, que é o ouro metal, e o ouro branco, que é a cana-de-açúcar, certo? Já que parte do Brasil ainda produz cana-de-açúcar. O ciclo do ouro amarelo é nas Minas Gerais. E aí o barroco se destaca, principalmente em Minas Gerais, por causa do ouro, e no Rio de Janeiro, porque a família real morava lá, né? Lembremos que mesmo no século XIX e antes, o Rio de Janeiro se desenvolve bastante por ser uma província rica, e com a vinda da família real no século XIX... Ai, meu Deus. Gente, vocês estão aí? Eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Eu ativei os comentários porque caiu a conexão aqui. Vocês estão me ouvindo? Onde foi que eu parei? Quem tá aí? Por favor, me responda. Aline. Gente, a conexão aqui caiu. Onde foi que eu parei? Onde travou aí pra vocês? Oi, Pen. Sandy, parou onde quando a conexão aqui na minha casa caiu? Pra eu poder retomar. Ou Lindinalvo, alguém que possa me dizer quando a conexão parou. Aqui não, porque aqui travou. Bom, então, recapitulando. O Brasil, o período histórico é o período colonial, o período da contra-reforma, né? A reconquista dos fiéis católicos. Os jesuítas e a Companhia de Jesus vêm para o Brasil catequizar os índios, usa-se do teatro e da dança. Temos o ciclo do ouro. Obrigado. Sandy, se eu desligar o ventilador, eu morro de calor, mulher. Então, estou recapitulando esse. O ciclo do ouro amarelo e branco, o ouro amarelo em Minas Gerais é o ouro metal, e o ouro branco em quase todo o restante do Brasil, com a plantação de cana-de-açúcar, certo? O barroco falava sobre a catequese. Pronto, então teatro e a dança são usados como instrumentos para catequizar os indígenas e as indígenas, através da criação de peças sobre santos e santas católicas e santos católicos, sobre autos, né, histórias religiosas, a história de Jesus e tudo mais. Só por isso, Sandy, me perdoe. Então, teatro e dança no Brasil colonial é usado para isso, principalmente no século XVI. No século XVII, a produção de teatro e dança no Brasil entra em decadência porque, depois de 100 anos de colonização brasileira, já não existiu mais indígenas para serem ensinados a religião cristã, católica, nem a língua portuguesa, porque eles já morriam e já nasciam dentro da cultura branca europeia, dentro da religião branca europeia. Certo? No século XVIII, o teatro renasce com as companhias teatrais amadoras, nasce daí a discriminação contra a classe artística, né? Em relação a pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas pobres, porque a arte acaba acolhendo essas pessoas para dar uma oportunidade de vida, de ganhar dinheiro, de trabalhar. As companhias de teatro amadoras explodem. No século XVIII, fazer teatro no Brasil dá dinheiro, tá? Por incrível que pareça, as pessoas ficavam ricas no século XVIII fazendo teatro. Rica não, né? Mas tinham condições de se sustentar. O ciclo do ouro em Minas Gerais no século XVIII, o ouro amarelo, e desde o início da colonização, o ouro branco, o açúcar, aqui
nos solos de Massapê, principalmente nas capitanias do Nordeste, né? Como Minas Gerais tem o ouro e o Rio de Janeiro já é uma cidade desenvolvida, o barroco aqui se inicia no final do século XVII e vai até meados do século XIX. Então, as principais cidades que têm destaque para o barroco, as cidades mais ricas, eram Minas Gerais e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, como não estava no meio do ciclo de ouro amarelo do metal, o barroco em São Paulo é meio pobrezinho, certo? E temos o barroco em Sergipe, que vai sair o vídeo amanhã aqui no Arte como um Talvão. Na literatura, vou desativar os comentários para enxergar. Na literatura temos a linguagem dramática, aqui no Brasil, o racionalismo, é uma linguagem extremamente racional. Você precisa ter um aprofundamento teórico, filosófico para a compreensão. O exagero e o rebuscamento de ideias e das palavras, palavras difíceis para dizer que você sabe escrever bonito. Uso de figuras de linguagem que vem do cultismo e do conceptismo, como eu já falei anteriormente. A união do sagrado e do profano, certo? Dos elementos religiosos cristãos católicos e dos elementos pagãos ou pagões, não sei. Uma arte dualista, essa coisa de que eu sigo Deus ou eu não sigo, ou eu sigo a vida mundana. O jogo de contrastes, tanto contrastes de ideias, de palavras, e o jogo de contrastes do claro e escuro. A valorização dos detalhes também. E, mais uma vez, o cultismo e conceptismo, obviamente, característica do barroco literário português e europeu, vem para o Brasil também. E aí, as características da literatura e da arte barroca. O fusionismo é a fusão, a combinação da visão medieval com a visão renascentista. É a mistura. Eu não sei se é o ser humano que é o centro do universo, ou se é Deus, se eu faço o que eu quero e a culpa é minha, ou se tudo que me acontece foi Deus que quis, o que é que eu faço? Eu vivo nesse duelo de que ou eu sou religioso ou não sou, eu acredito em Deus, mas eu quero viver na vida pagã, enfim. Coisas que nós vivemos até hoje, né? A gente quer fazer tudo que quer, depois diz, ai Deus, por favor, me desculpe. Culto ao contraste, oposição de ideias, antítese e paradoxo, né? São figuras de linguagem que se assemelham bastante. O paradoxo é o contraste, ideias completamente opostas. E a antítese são ideias que se parecem, mas que são contraditórias. O pessimismo, a postura negativa diante da materialidade, essa coisa materialista. Ó céus, ó vida, o que é que eu faço? Eu quero ganhar muito dinheiro, mas se eu ganhar muito dinheiro é pecado, eu vou pro inferno, mas eu gosto de dinheiro. Dinheiro é legal, aquela coisa. Quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque nunca teve, né, gente? Olha, uma perguntinha. Pois é, Aline, exatamente isso. Sábado na perdição e domingo na missa. Coisas que pessoas até hoje fazem, né? E depois querem pagar de puritanos e de moralistas. O pessimismo, a postura negativa diante da materialidade. O feísmo, a obsessão por imagens desagradáveis, imagens distorcidas, fora dos padrões mais realistas. O rebuscamento, ornamentação excessiva da linguagem, ou seja, o exagero, palavras muito difíceis para dizer que você sabe escrever bem, ou características arquitetônicas e de pintura que você diz, olha que coisa linda, meu Deus, que incrível. O hipérbole, exagero das ideias, sinestesia, o apelo sensorial para que você se emocione e sofra demais a sua penitência terrível que você tem que pagar para ir para o reino dos céus. 100 mil cruzeiros, né? A venda de indulgências. O cultismo e o conceptismo, a morbidez, o medo da morte, tudo que você fizer, você vai morrer, vai para o inferno.
O Carpe Diem, que é justamente a posição oposta à morte e o viva, aproveite a vida, aproveite o dia que pode ser seu último dia, mas se eu aproveitar demais, eu vou cometer pecado e Deus vai me mandar para o inferno, eu vou morrer. E aí, portanto, sentimento de culpa. E o emprego da medida nova versus decassílabos. Isso daí é literatura. Certo? Já passei por aí. Aí, principais artistas europeus: Caravaggio, Bernini, Borromini, Andrea Pozzo, Diego Rodrigues de Silva e Velázquez, que é o barroco espanhol, Rembrandt, o barroco dos Países Baixos, e Padre Antônio Vieira, que era escritor português que vem para o Brasil. Principais artistas brasileiros: Bento Teixeira, que é o primeiro artista a produzir barroco no Brasil, Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno, o poeta barroco mais famoso que nós temos, Aleijadinho, o pintor e escultor mais famoso, assim como, quer dizer, Aleijadinho, escultor mais famoso, mas em pintor, se destaca Manuel da Costa Ataíde. Aí temos Manuel Botelho de Oliveira, que é o primeiro escritor brasileiro a publicar poemas, certo? O Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, escritor que se destaca pela descrição do inferno e da destruição de Jerusalém, ou seja, ele descreve, ele expõe em palavras como seria o inferno de uma forma maravilhosa, que você se assusta e tem medo do capeta. Mas também ele fala muito bem da destruição de Jerusalém em uma riqueza absurda de detalhes. O Frei Vicente de Salvador foi historiógrafo e o primeiro prosador do país, o primeiro escritor de prosa, e Joaquim Pinto de Oliveira, conhecido como Tebas, homem preto, ex-escravo, que compra a alforria aos 50 anos e é um dos arquitetos de obras, de prédios arquitetônicos, enfim, de conventos e igrejas de São Paulo, que recentemente o Dudley, eu não sei como é que se fala, a Laura sabe melhor dizendo, que sabe inglês, ou quem estiver aí que sabe inglês, o Dudley, ou Doodle, do Google, recentemente, acho que em maio ou em junho, fez uma homenagem a Tebas, né? É considerado o primeiro arquiteto preto, mas ele só é considerado arquiteto agora em 2018, 200 anos depois, ou foi da sua morte ou foi do seu nascimento. Não, nenhum dos dois, mas foi agora em 2018, 200 anos depois dele viver. E agora vamos para... eu esqueci de falar, tem uma característica barroca, que é a característica da forma helicoidal, forma circular de espiral, ou também chamada serpentinata, que é feita, que acontece a primeira vez em obra de Michelangelo Caravaggio, certo? E que se torna uma característica dele, mas que se torna um estilo artístico que é imitado até hoje, que é inspirado e existe até hoje, que eu vou mostrar agora nas obras. São João alimentando o carneiro, não encontrei o ano da produção dessa obra, mas é de Caravaggio. São João está alimentando o carneiro. Quem conhece a história de São João sabe que São João foi decapitado, foi assassinado na verdade, e o carneiro é o símbolo do sacrifício. Então São João, ele está com o corpo torcido, conforme tem aí na imagem. Isso é a forma helicoidal, ou a forma serpentinata, certo? Aí, forma serpentina, uma torção do corpo de São João. Outra obra é Deposição de Jesus, que foi feita entre 1602 e 1603, de Caravaggio, mais uma vez uma forma serpentinata, ou helicoidal, aí na posição torcida do corpo de Jesus. Se você parar para prestar atenção, quem pega os joelhos de Jesus torce um pouco as pernas, o tronco dele, assim como ele caído e morto acaba abrindo o plexo solar e o corpo torcido também.
Judite degolando Holofernes, que é a cena mais icônica das artes visuais, da arte tradicional. Todo mundo queria pintar essa mulher matando esse homem, né? Essa é a obra mais famosa de Caravaggio, que é uma forma serpentinata no corpo de Holofernes. A cabeça está toda retorcida, certo? Aí nós temos a Beata Ludovica Albertoni. É porque eu não esqueci de aproximar a Beata. A Beata tá assim. É como se fosse o último suspiro dela antes dela morrer. Uma das obras, uma das esculturas de Bernini mais famosas dele, tá? Temos essa construção, a igreja de San Carlo alle Quattro Fontane. Começou a ser construída em 1638 e terminou em 1641, em que o projeto arquitetônico é de Borromini. E aí eu trago a apresentação de, mais uma vez, a influência da forma helicoidal e serpentinata trazida por Caravaggio, quando eu tenho uma forma elíptica e essas curvas, né? As paredes, esses mini arcos na construção. Eu sublinhei aí de vermelho em cima, mas se você analisar e prestar atenção, você vai ver que toda a obra é com esses semicírculos. Aí nós temos essa construção arquitetônica de Bernini, que é o baldaquino da Basílica de São Pedro, o altar central da catedral, né, onde fica a sede do Vaticano, e que vocês vão ver a forma helicoidal serpentinata de Caravaggio, também sendo inspiração para construções arquitetônicas. Aí nós temos As Meninas, quadro icônico de Velázquez de 1656, certo? E a própria composição de Velázquez é uma composição serpentinata. Olha aí, a seta que sai do cachorro, girando, acompanhando toda a composição dos elementos, passando por Velázquez, que é uma obra que se trata de metalinguagem, onde um pintor se autorretrata pintando um quadro, ele se usa de metalinguagem. Esse quadro, se você olhar no fundo e seguir a seta aí, tem um espelho, que quem é visto o espelho provavelmente é Dom Felipe, que era o rei da Espanha, pai da infanta Margarita, que é essa menina loira no centro, certo? Ele estava sendo observado por Velázquez. E por fim, seguindo, tem alguém saindo ou chegando pela porta e tem um casalzinho aqui. Então a própria forma do quadro é uma forma helicoidal. Aí temos a aula de anatomia do Dr. Tupi de Rembrandt, que também é um quadro em forma serpentinata. Aí, né? Do cara aqui seguindo a seta, passa por Dr. Tupi pelo braço dele, chega ao corpo do defunto e sai, que acaba sendo o caminho que o olho humano faz quando olha uma obra pintada, um quadro. O olho humano entra pelo quadro no canto superior esquerdo, desce, dá uma volta no centro do quadro e sai do quadro pelo canto inferior direito. Então você vê que é uma forma serpentinata que induz o olho humano a passar por todos os cantos, depois tira o olho humano do quadro, que faz com que o olho siga adiante e vá ver outras obras. E aí eu trago a obra mais icônica de Artemisia Gentileschi, uma pintora descoberta agora já no século XX, se eu não me engano, foi final do século XIX, início do século XX, que ela é descoberta. E aí está o seu quadro mais icônico, porque a Artemisia pinta ela enquanto Judite, e esse Holofernes que é degolado é o seu preceptor. Eu esqueci o nome dele agora, me perdoem, mas é esse preceptor que estupra Artemisia diversas vezes, né? E esse caso de estupro de Artemisia é o primeiro caso na história da humanidade que se tem registro escrito de uma mulher que foi estuprada, denunciou seu estuprador à polícia. Esse estuprador foi levado a juízo
e esse estuprador foi condenado, certo? É o primeiro registro que se tem de todo esse processo do estupro acontecer até a condenação do seu autor. Obviamente que naquela época, como a sociedade era extremamente machista, embora ainda seja, né? O preceptor de Artemísia foi condenado por cumprir tabela, mas ele não cumpriu a pena, certo? Ele ficou em liberdade, mas há esse registro que ela, uma mulher, conseguiu levar um homem pela primeira vez registrado em papel, esse homem a juízo e condenado. E é uma obra que você vê também, uma forma helicoidal da auxiliar de Judite, que ao contrário do quadro de Caravaggio, a ama de Judite apenas observa em Caravaggio. E Judite, calmamente, como se estivesse cortando cebola ou maçã, decapita, arranca a cabeça do cara. Em Artemísia, esse quadro já é extremamente dramático. A ama está lutando contra o Holofernes para conseguir imobilizar os braços, enquanto a Artemísia torce a cabeça, né? A Judite torce a cabeça e começa a cortar a cabeça e aí jorra sangue para tudo que é lado. Então é um quadro extremamente barroco, porque é de um drama absurdo. Aí temos aí Madalena Desmaiada de 1653, de Artemísia, e trago porque é uma pintora retratando uma mulher nua, em que essa mulher está desmaiada, ao contrário do que se vê na história da arte, quando se pinta uma mulher nua, que geralmente é por homens. É como se essa mulher nua soubesse que está sendo vista e se permitisse ser observada e assediada por esse pintor, por esse autor. Mas em Madalena Desmaiada, a Artemísia mostra que ela não está permitindo. Ela está desmaiada e esse observador está se aproveitando que ela não pode reagir para observá-la. Vamos à poesia de Gregório de Matos. Eu vou ler um pouco, depois a live vai estar lá no YouTube, aí você dá pausa e lê, tá? Só por causa da hora, que já são 8h42. O título da poesia é Queixa da plebe ignorante e perseguidora das virtudes. Que me quer o Brasil que me persegue, que me querem pasgates que me invejam. Não veem que os entendidos me cortejam e que os nobres é gente que me segue? Como seu ódio a canalho que a consegue, com sua inveja os nécios que motejam. Se quando dos nácios por meu pai mourejam, fazem os sábios que meu mal me entregue. Isto posto, ignorantes e canalha, se ficam por canalha ignorantes, no rol das bestas a roerem palha. Eu não consigo ver o resto por causa aqui das imagens, certo? Mas Gregório de Matos, o conhecido Boca do Inferno, ele tem poemas religiosos e poemas satíricos. Esse é satírico criticando a sociedade. E aí aqui no Brasil nós temos as estátuas da Via Sacra dos 12 profetas no Santuário de Bom Jesus do Matozinho, na cidade de Congonhas do Campo, feito por Aleijadinho. E aí eu trago detalhes das estátuas dos 12 profetas. Se vocês repararem aí, aqui nessa também, você vai ver que tem a característica do estilo de Aleijadinho. O nariz é sempre pontiagudo, a barba é mais o cavanhaque por fazer, mas ela é dividida aqui ao meio enrolada. Essa é uma característica estilística de Aleijadinho. Aleijadinho fazia os homens sempre com essa barba cerrada, quando tinha barba, partida ao meio enrolada e o nariz pontiagudo. E esses olhos expressivos, e olhe que ele nem desenha a pupila, ele nem esculpe a pupila. Vamos para as imagens da Via Sacra, né? E aí eu trago detalhes, a dor, o sofrimento de Jesus sendo crucificado. Olha aí Jesus com o nariz pontiagudo e a barba dividida ao meio. Jesus cheio de feridas, após o chicoteamento e as quedas que carrega a cruz. Os soldados romanos tocando cornetas anunciando a passagem, certo? Aí a ressurreição de Cristo. Aí os homens com a barba partida no meio, enrolado, nariz pontiagudo, os olhos
bem esbugalhados e bem expressivos, são características estilísticas de Aleijadinho, certo? Aí são detalhes das estátuas para vocês verem um pouco mais de perto. Jesus sentado ao redor dos soldados romanos, né? Olha a barba partida de Jesus aí de novo. Soldados romanos aos pés de Jesus. E aí é Jesus morto após ser retirado da cruz. Perdão, Jesus está sendo crucificado, desculpem. Eu acabei de perceber aqui o martelo. É ao redor das cruzes Jesus está sendo crucificado, né? Aqui já é Nossa Senhora dos Pardos, painel do teto da igreja de São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto, feito por Manuel da Costa Taide, um dos primeiros artistas a trazerem características brasileiras em sua pintura. Ao contrário do que a gente pensa e aprende, a valorização da cultura e da população e do povo brasileiro não se inicia no modernismo, já se inicia em pleno barroco, quando o Manuel da Costa Taide pinta Nossa Senhora na cor parda, com a pele parda, né? Morena ou afrodescendente. E aí o detalhe do painel, a Nossa Senhora no centro. E aí já é um painel que é característico do barroco, mas com pinceladas, cores em tons pastéis e claros, uma luz mais clara, figuras mais clareadas, que já é característica do rococó, do século XIX na França, que chega ao Brasil. Temos a Última Ceia de Manuel da Costa Taide, completamente diferente, né? Da Santa Ceia mais famosa do mundo, que é de Da Vinci. Aí é Jesus na figura já deformada, até parece aquele Jesus que foi restaurado pelaquela vovó lá na Espanha, né? Meio deformado. Oh céus, desculpe, mas eu não pude perder a comparação. E aí detalhes do restante do quadro. E agora eu vou falar um pouco de Tebas, que faltam 3 minutos para acabar. Tebas, nascido em 1721, em pleno século XVIII, e ele morre aos 90 anos no século XIX, 1811. Joaquim Pinto de Oliveira, ou Tebas, como ficou conhecido, conseguiu a alforria aos 58 anos de idade. Desculpa, eu falei 50, perdoe-me. E deixou sua marca na cidade escravocrata paulista. Responsável pela ornamentação de diferentes igrejas, ele teve participação em obras importantes, como os projetos de restauração do Mosteiro de São Bento, de 1766 a 1798, e da antiga Catedral da Sé, em 1778. Aí é a matriz da Sé, certo? Em foto de Militão Augusto de Azevedo, da década de 1860, reproduzida no livro Tebas, o Negro Arquiteto, na São Paulo escravocrata. É a igreja que Tebas planejou e construiu, tá? Detalhe da matriz da Catedral da Sé, de 1768. Aí é o Chafariz da Misericórdia, é um desenho de José Wost Rodrigues. Esse chafariz da Misericórdia já foi destruído, tá? Nas milhares de reformas e melhorias urbanas, quer dizer, na urbanização de São Paulo, mas ele fez esse chafariz para os negros beberem água, para os escravos beberem água. Eita, eu repeti, foi mal. E a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em foto de Abílio Ferreira. A fachada de pedra, ou seja, a frente, da época, foi construída por Tebas e é a única que até hoje se mantém. As demais já foram destruídas nas obras de urbanização, certo? De São Paulo. E o Convento do Carmo e suas duas igrejas. Foto de Militão Augusto de Azevedo, de 1860, localizado onde passa a atual Avenida Rangel Pestana, ao lado da Praça da Sé, ou seja, o Convento do Carmo já foi destruído
também. E é isso, pessoinhas. A aula, chegamos ao fim. Falamos da Europa, falamos do Brasil. Mais uma vez, amanhã sai o vídeo do Barroco em Sergipe. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Que bom, Lidinalva, fico feliz. Foi meio corrido, né? Mas porque era grande e ainda teve a queda aqui de sinal na minha internet. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar? Amou, Aline? Ai, que bom, porque foi você que sugeriu, né? Pediu aula sobre o Renascimento e sobre o Barroco. Carol, amiga, obrigado. Que bom que você gostou. Ai, que feliz, que alívio. Que bom que vocês gostaram. Assim como o Renascimento, eu gosto muito do Barroco. Sim, sim. Quando eu fiz a enquete, há uns meses atrás, você sugeriu o Barroco, o Renascimento, e aí eu fiz uma das promessas, né? Já falei sobre Arcebispo do Rosário, que me pediram também. Já falei do Impressionismo, falei do Barroco agora, falei do Renascimento. Já fiz a live sobre Frida Kahlo. Então eu estou aí pondo em dias as promessas, os pedidos que vocês me fizeram. Falta agora falar sobre Pina Bausch e eu, né? A minha relação que eu tenho com Pina Bausch que me pediram. E indicação de filmes. Ainda vou preparar essas lives. Pina Bausch eu preciso fazer uma meditação comigo mesmo, né? Pela importância que ela tem, que eu vou reviver Lu Spinelli, enfim, preciso fazer uma meditação para me preparar para não chorar, né? Gente, alguma pergunta? Olhem, dia 24, segunda-feira, darei uma entrevista a Alessandro Sagato no Papo Aleatório, certo? Vocês podem assistir aqui pelo Arte Montalvão, que eu vou entrar ao vivo. Então, segunda-feira eu vou dar essa entrevista. Tá pra rolar aí uma outra live em parceria, mas quando tiver confirmado eu informo, eu divulgo, mas segunda-feira, dia 24, já tá tudo certo. E dia 3 de setembro, 3/9, eu vou fazer uma live com... Sim, Lindina, eu sei que você gosta. Fizemos aula de teatro e dança sobre Pina Bausch. Ai, olha, minhas referências dessa aula, obrigado, Carol. Foi a Enciclopédia Itaú Cultural, certo? No Google. Infoescola, Brasil Escola, o Educa Mais também, sites na internet. O vídeo de amém sobre o Barroco em Sergipe são 2 artigos da pesquisadora e professora de arte Roberta Bacelar Orazem. Ela é formada em artes visuais pela Universidade Federal de Sergipe. Mas eu também uso livros. Essa aula foi mais por esses sites e pelos artigos de Roberta, mas eu também uso livros. Que eu sempre falo, obrigado, Carol. Arte em toda parte, Arte por toda parte da FTD, certo? Todas as artes da editora Ática são livros geralmente do Programa Nacional do Livro Didático das escolas públicas. Para quem ensina em escola pública, Arte de Perto, da editora Leia, certo? Percursos da Arte, da editora Scipione. Aí tem um que eu adoro, que eu sempre uso também, que é o História da Arte de Graça Proença, o livro preto, que é o do ensino médio mais completo. Tenho também de Gombrich, o História da Arte, né? Mas esses livros, o livro de Gombrich, por exemplo, é para quem estuda arte e tudo mais. Para as professoras de arte que estão por aqui. Mas essas estão do ensino público, em sua maioria. Mas o do Programa Nacional do Livro Didático são livros do ensino médio no volume único, mas você encontra separados também. E na internet, Enciclopédia Itaú Cultural, adoro, é referência, muito boa. O site Educa Mais, o Brasil Escola, o Infoescola, certo?
As imagens é que eu pego pela Wikipédia, porque é o site onde tem a disponibilização dessas imagens. Mas a parte científica, teórica e conteudista é desses sites. E aí no Barroco em Sergipe, que é difícil de achar qualquer estética artística, movimento literário aqui em Sergipe na internet é difícil de achar, porque sergipano, a linha eu tenho de Gombrich, mas a edição de 1996, antigaça. Porque tudo aqui em Sergipe as pessoas não valorizam, porque Sergipe tem essa costura de que só presta o que vem de fora, então é muito difícil encontrar material. Eu rodei ó, atrás de material sobre barroco em Sergipe, ainda quando eu fazia especialização em arte e educação pelo Centro Universitário de Senac, do Senac em São Paulo, que era EAD. E aí eu achei esses dois artigos fabulosos, um de 9 páginas, outro de 34, quase uma monografia, de Roberta Bacelar Orazen. E aí eu fiz esse vídeo tentando resumir um pouquinho do que é o barroco em Sergipe. Tenho, cara, eu ainda tenho um Gombrich maravilhoso. É porque eu não trouxe aqui, mas tenho ele. Menina, pior que ele tá aqui, peraí, viu? Ele tá servindo de suporte, não me odeiem. Ele está servindo de suporte para a aula. Peraí, viu? Eu esqueci. É porque quem não tem ring light, inclusive quem quiser me dar ring light, eu tô aceitando de presente. Aí a gente usa livros. É aqui. O de Gombrich. Ai, meu Deus. Não sei se vai estar focando, mas é esse daqui. Deixa eu mudar aqui. Eu consigo mudar a câmera? Ah, e aqui. Aqui, Gombrich. História da arte de Gombrich. Tenho. Pois é, Carol. Na escola a gente faz isso também, né? Com data show. Bota como suporte. Como a pessoa não tem ring light, não tem dinheiro para comprar ring light, a gente faz suporte de livros. Ai. Essas são minhas fontes de pesquisa, né? E gosto muito do site da Enciclopédia Itaú Cultural. Desculpa aí, foram os livros caindo, os objetos também. Certo? É uma preciosidade, Carol. Adoro esse livro. Sempre que eu posso, eu resgato ele e estudo e leio bastante. Gente, alguma dúvida? Só lembrando, dia 24 de agosto, segunda-feira, às 8 da noite, viu? No mesmo horário da nossa live, eu vou dar uma entrevista, eu vou falar sobre arte no papo aleatório com Alessandro Sagato. Ele vai me entrevistar dia 24, segunda-feira, às 8 da noite. E dia 3 do 9, 0309, eu vou fazer uma conversa sobre arte também, com Isabela Delfino, que é a criadora do canal Anotações de Arte. Aconselho a seguir, porque ela traz fotos de obras de arte, principalmente obras de arte pictóricas, certo? Ela traz produções dela também, mas ela traz obras de grandes artistas, homens e mulheres. Ela traz as referências, as informações de interpretação da obra, da crítica artística, mas também dela. Acho muito bacana, porque ela traz reflexões muito interessantes, @anotações de arte. E aí, dia 3 de setembro, a gente vai estar conversando sobre arte. Ela vai falar sobre Ismael Neri, Lazar Segal, ela vai falar sobre Lygia Clark, que são referências dela. E aí, a gente vai conversar sobre isso, certo? Dia 15 de setembro tem outra live surprise, vai ser sobre música. Quem quer falar de música, quem quer ouvir sobre música, 15 de setembro, viu? Live sobre música brasileira, tá certo? Fiquem aí aguardando. Bom, pessoas, é isso. Mais uma vez agradeço de coração, desculpe a correria, mas para dar tempo, ainda bem que deu. Então, vamos encerrando aqui, certo? Obrigado pela presença de todo mundo. Tenham uma boa noite. Vejo vocês dia 24 de agosto, às 8 da noite, aqui no Arte com Montalvão. Aí, onde tem, ó. Aqui, isso aqui, Arte com Montalvão. Falando de arte com Alessandro Sagato, no papo aleatório. Dia 3 de setembro
live com Isabela Delfim, também sobre arte. Ela vai falar sobre Ismael Neri, Lazar Segal e Lígia Clark. E dia 15 de setembro, live sobre música brasileira. A convidada é uma mulher, mas é segredo, depois eu divulgo, tá certo? Obrigado, Sandra, Aline, Carol, Dona Meilin, Dinalva, Emily, que passaram por aqui. Toda e qualquer pessoa que esteve passando por aqui, brigadinho. E já já a live tá no YouTube, hein? Bom, vou indo. Beijos a todos e a todas. Fiquem em casa, se cuidem. E se sair de casa, use máscara o tempo todo. Certo, gente? Tchau, boa noite. Obrigado de coração pela presença de todos, todas e todes. Até segunda-feira, dia 24 de agosto, às 8 da noite, aqui no Arte como um Talvão, no Papo Aleatório com a Alê Sagato. Boa noite, gente. Até mais. Até segunda.